Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que a gente já está online, né? São 19 horas, 3 minutos. Desculpem o atraso, alguns problemas técnicos aqui. Além de todas as capacidades aí da missionária Cláudia, ela também consegue ainda mexer aqui no computador e software e tudo mais. Bom, gente, eu gostaria primeiro, antes de mais nada, a gente fazer uma oração, entregar a Deus esse tempo para a gente poder meditar e ouvir o que Deus tem para nos falar, né? Então lá, vamos gastar um pouquinho desse tempo em oração. Santo Deus, Pai de graça e amor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor está conosco, o Senhor nos dirigiu até aqui. Nós te honramos, meu Deus, nós reconhecemos quem Tu és, o valor de quem Tu és e o valor do que o Senhor depositou dentro de nós. Nós pedimos que a glória do Teu nome seja o centro, que o Senhor seja exaltado, seja bendito e glorificado. Nos ajuda a meditar, nos ajuda a pensar. Me permite ser esse instrumento nas Tuas mãos, sobre esse conteúdo tão vasto, tão profundo, Senhor, som dos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse tema, né, o princípio da honra aplicado ao discipulado. Eu tentei elencar algumas partes, elencar uma ordem, basicamente tentando responder 3 perguntas, né? E eu vou mostrar elas aqui para vocês agora. Vai dar certo agora. Pronto, gente, vamos lá. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos começar aqui do simples, né? O que é honra? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. A gente vai também falar onde a gente encontra nas escrituras esse assunto. E também a gente vai falar como aplicar o discipulado. Vamos tentar aqui, esse assunto ele é extremamente vasto, né? Tem muita coisa nas escrituras sobre esse tema. E eu vou tentar concentrar em alguns assuntos que Deus realmente falou ao meu coração. Ok? Então vamos lá, o que é honra? Então sobre isso eu pensei onde procurar, imaginei um dicionário, né? Então, mas, puxa vida, qual o dicionário? E aí eu lembrei desse dicionário do Noah Webster, é um dicionário de 1828. Esse irmão, ele nos Estados Unidos, ele falava 26 idiomas. E em várias palavras ali, em várias definições de significados, ele citava versículos das escrituras, como a gente pode ver aí, né? Quando se fala de honra, ele faz algumas definições e cita alguns versículos, né? Interessante, né? Nessa época, eles estavam num nível que até a literatura e toda a escrita estava recheada da palavra de Deus, né? Então, a honra, ela pode ser descrita dessa maneira: é a estima devida, ou então a estima paga, a expressão de respeito por palavras e por ações, né? Também pode ser o reconhecimento de valor, pode ser um tratamento distinto. E a coisa que eu achei mais interessante é quando você pega algo e torna nobre, ou reconhece a nobreza que existe ali. Tá? Então, sobre esse arcabouço dessas definições da honra, a gente vai aplicar, lembrar disso, de tratar de forma distinta, reconhecer o valor. O respeito é outra coisa, é uma coisa bem mais simples. Até no reino animal você vê o respeito, mas a honra não. A honra é um privilégio do ser humano que Deus derramou na nossa vida e nos deu esse privilégio de honrar. Vamos lá. Então, onde é que a gente encontra nas escrituras? Tem uma série de passagens, eu vou só vou mostrar algumas aqui pra gente em relação a alguns temas. Escrevi aqui pra gente ler junto, tá certo? E a gente ir compartilhando. Tá? Por exemplo, a honra a Deus. A gente vê nas escrituras, né? Para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? Em João 5, 23. Honrar a Deus com as posses, né? Um outro tema, né? Lá de Provérbios 3, 9 e 10.
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Né? Para mim é uma promessa. Outro tema é a honra aos pais, também muito conhecido, né? Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Né? Deuteronômio 5,16, né? O primeiro mandamento com promessa está envolvido diretamente com a honra. É o reconhecimento de valor, a estima, o perceber e dar a nobreza necessária. Honrar os líderes espirituais, né? É aquele trecho que fala da dupla honra. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Só esse tema dupla honra já é suficiente para várias outras mensagens. Tem várias mensagens no YouTube, vários livros escritos sobre a questão da dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, né, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário, né, lá em 1 Timóteo. Outro tema sobre a honra, honrar uns aos outros, né, um mandamento nosso, a gente reconhecer, né, vamos ler aqui, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Né, a gente realmente, na perspectiva do reino de Deus, o nosso foco está sempre no próximo, né? A Deus sobre todas as coisas e no próximo. Vamos lá. Mais um tema aqui. Honra compartilhada. Olha só que coisa interessante. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, ali na igreja, Paulo falando sobre o corpo, essa unidade que nós temos, a honra, quando ela é recebida por um, ela é compartilhada. Ou seja, a gente realmente tem uma série de assuntos, de temas em que a honra ela é tratada nas escrituras, né? A gente precisa realmente ser mais profundo, mais atento em relação a essa honra. A honra como um valor do reino de Deus. A gente vai explanar um pouco mais. Tem outros dois trechos das escrituras que falam de honra um pouco mais, de forma mais detalhada, que eu queria ler com vocês. Deixa eu só afastar aqui o slide para a gente ler bem, com tranquilidade. Duas passagens que tratam de dois aspectos muito importantes da honra, para poder a gente entender mais como é que é a dinâmica da honra no reino de Deus. Tá certo? Então, Mateus 13, do 53 ao 58, né, a questão da ausência, a ausência da honra, que fecha as portas da fé. Né? Vou abrir aqui, vou transcrever aqui para a gente ler junto, tá? Vamos lá. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, aquela mesa lá em casa não foi ele que fez? Aquela cadeira, aquela estante? Não é aquele vizinho lá, aquele menino que cresceu aqui na rua? Né? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então veja, na hora que não existe o reconhecimento do valor, que não existe o entregar a devida honra a quem merece de fato, como que vai existir a porta para crer? Né? Como que a fé vai se manifestar? Então, ele não realizou muitos milagres ali. Ou seja, a fé, ou melhor, a ausência da honra foi um impedimento. Foi um impedimento para fluir o reino de Deus na vida daquele povo. Quanto maior, uma coisa interessante, né? Quanto maior a nossa familiaridade com as bênçãos, com o que Deus tem colocado perto de nós, maior é a dificuldade de viver a honra. A gente precisa ficar atento aos relacionamentos próximos, né? Pois o conhecimento da realidade ali dos relacionamentos próximos, da realidade nua e crua daquela pessoa que está ali perto de você, daquele discípulo que está ali perto de você, daquele familiar que está ali perto de você,
pode te impedir de dar a honra devida. E esse bloqueio da honra devida impede muitas coisas, impede o fluir de Deus. Um valor do reino de Deus não está sendo cumprido. E a gente desvaloriza quem tem valor, a gente desrespeita quem merece respeito, a gente desonra quem merece a honra. E a gente deixa de receber, de usufruir tudo aquilo que Deus mantém disponível pela falta da honra. Um outro trecho interessante é o trecho lá de João 42 até o 48, que fala um pouco sobre a natureza da honra. Essa é uma passagem bem interessante e vamos ler aqui juntos, tá? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, aquele momento crítico ali que Jesus está discutindo com os fariseus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Logo em seguida, eles acusam, mas nós não temos a certeza de dizer que tu és um samaritano? Olha só o nível de desvalorização porque alguém nasceu em Samaria. Tá certo que existia uma história por trás desse conceito do samaritano, mas para eles pouco importava. Né? Tem samaritano e que tens demônio? Então veja, eles acusam Jesus de estar possuído de demônio. E a resposta de Jesus é muito interessante. Eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro o meu Pai. Então veja que em outra passagem, lá em Mateus 12, Jesus está debatendo esse mesmo tema sobre estar sendo acusado de estar sob a ação de demônios. E a resposta de Jesus, ele inclui na resposta aquela análise, como é que o reino das trevas, como eu posso estar expulsando o demônio pelo poder de Baal-Zebub, que era o maior dos demônios. Dessa forma, esse reino estaria lutando contra si mesmo, estaria havendo uma rebelião interna no reino das trevas. Mas ele fala, e lá em João ele fala, não, mas não é assim. Eu honro meu Pai. A honra, ela é o oposto da rebelião. Então a linguagem do reino das trevas é a linguagem da desonra, do desrespeito, da rebelião, mas a linguagem do reino de Deus é a da honra, do reconhecer, perceber o valor, e dar, e testificar, e com palavras e ações reconhecer o valor que existe nas pessoas, na vida que Deus colocou ali, na imagem e semelhança de Deus que está ali naquele ser humano. Tá certo? Então, mais um sobre esses temas, a gente começa a pensar, então, agora, diante desse conteúdo, desse breve resumo sobre alguns aspectos da honra, da aplicação da honra, como é que eu vou aplicar ao discipulado? Né? O nosso intuito aqui é trazer esse conteúdo para a realidade do discipulado, para a realidade dos pequenos grupos, para a realidade da interface com as crianças. Obviamente que a gente tem interface com os parceiros de trabalho, com os líderes no trabalho, com os líderes da igreja, com vizinhos, com desconhecidos, com pessoas distantes, né? E é obviamente que esses princípios se aplicam a todas essas circunstâncias. Mas em relação ao discipulado, andei pensando em algumas coisas e analisando o que Jesus fazia, como é que ele se comportava. Então Jesus ele honrou os pobres, tratou os pobres num nível de dignidade que aquelas pessoas ficaram surpreendidas. Não só o pobre em si, mas eles que viam como Jesus tratava as pessoas. Jesus honrou as mulheres que eram socialmente muito excluídas, né? Infelizmente a gente vê um movimento hoje altamente abusivo e contrário à vontade de Deus em relação ao feminismo. Mas Jesus foi quem realmente empoderou, quem realmente reconheceu o valor, deu atenção, né? Em várias circunstâncias, em vários milagres, a gente vê Jesus tratando as mulheres de maneira digna, de maneira graciosa,
né, dando espaço, reconhecendo o valor, honrando, né, aquele sacrifício de louvor que aquela mulher fez, derramando aquele vaso de alabastro caríssimo sobre Jesus, né, estava honrando Jesus num altíssimo nível, e aqueles que estavam ao redor não conseguiam entender como que aquilo ali podia ser uma coisa viável, uma coisa correta. Isso é um abuso, pegar um perfume desse e derramar na cabeça de uma pessoa. Mas é porque eles não honravam, porque eles não reconheciam o valor que existia naquela pessoa. Todos os vasos de alabastro do mundo eram insuficientes para perfumar aquele que era digno de toda a honra, de toda a glória, né? Então, muitas vezes, quando você agir com honra extrema, muitos não vão entender, muitos não vão discordar, vai haver uma crítica. Então, esse princípio da honra, ele escandaliza, de certa forma, aqueles que estão presos ao pragmatismo, à desonra, né? Jesus também honrou os samaritanos, que eram os inimigos culturais, vamos dizer ali, dos judeus, né? Em vários momentos nas escrituras a gente vê a mulher samaritana, né? O bom samaritano, e Jesus queria realmente chocar os judeus ali com a história do bom samaritano e abençoou aquela mulher samaritana. Então ele quebrou os paradigmas usando a honra, o reconhecimento de valor, o amor, a graça, né? Jesus também honrou os gentios, né? Os povos, né? Vários milagres que Jesus realizou ali eram com aquela mulher, por exemplo, aquela mulher sírio-fenícia, né? Que chegou ali, muitos ali criticam, acham que Jesus estava humilhando aquela mulher. Na verdade, ele estava dando uma oportunidade para ela se esvaziar de todo o orgulho, de toda aquela carga que ela tinha de ser sírio-fenícia, fazer parte daqueles povos, ter uma origem, né, de um povo rico, que viajava pelo mundo fazendo negócios, e ela estava numa situação tão terrível que fazia tudo. A filha dela, a Bíblia diz que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, né? É interessante isso, né? Quando ela se humilha, quando ela dá toda a honra a Jesus, se esvazia completamente e reconhece ali: Senhor, eu não sou nada, só as migalhas já são suficientes. Jesus não ordena o demônio, ele fala: pela tua palavra, o demônio deixou a tua filha. Então, tem muitas coisas que são liberadas no reino de Deus através da honra, e a gente precisa se aprofundar, entendeu? Eu até gostaria de recomendar um livro do John Bevere, que é um tema só, que é A Recompensa da Honra. É um livro maravilhoso, inclusive no YouTube tem vários vídeos, enfim. Quem quiser se aprofundar, você tem a sequência de 12 mensagens ali sobre o livro A Recompensa da Honra. Vale a pena, é realmente muito bom. Então, finalmente, Jesus também honrou as crianças, né? A gente percebe isso, que aquela sociedade que excluía, que afastava, que não, as crianças querem ver Jesus e os discípulos, meio, sai, não deixa, né? Você pode até imaginar, não. E a gente vê muito isso hoje, né? Até eu mesmo falho nisso, né? Eu tô ali no trabalho, tô numa reunião, meu filho entra no quarto, e aí eu, não, peraí. E aí eu digo: Senhor, como eu sou diferente de ti, como eu preciso mudar, como eu preciso dar a honra, né? De pegar aqui meu filho, aqui dar um tchau aqui pro meu chefe, aqui para, enfim, né? A gente ficar nesse ambiente de honra, onde a gente entende que cada um tem o seu valor, cada um foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele colocou a gente em cada ambiente para a gente cumprir e andar nos princípios. E a honra é um princípio fortíssimo, é um princípio que nos leva para outros lugares, leva para níveis diferentes, né? Você vê que um lugar que a gente pensa em honra assim de imediato é o exército, né? Aqueles homens ali que dão a sua vida por pura honra ao país, está morrendo ali, dando a vida por um monte de desconhecidos e tal, né? Pela nação dele. Então é um princípio fortíssimo. Voltando aqui para as crianças, Jesus tem aquela passagem, né, que diz: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha só que coisa interessante, né? Focar um pouquinho nas crianças. Naquele momento de discipulado, naquele momento de relacionamento, a gente precisa perceber isso, né? Que Jesus, através daquele relacionamento, fazia os discípulos pensarem, ensinava com graça, né? Então, se o discípulo tem valor, se o que Deus está plantando no coração deles tem valor, então o que ele pensa tem valor. O que ele fala ali para você tem valor. Então,
dar atenção para o teu discípulo é um passo inicial da honra. É quando você começa a ouvir o que ele tem para dizer. Por isso que Jesus faz tantas perguntas, né? E o material do Campo Brasil tem essa mesma linha de raciocínio de Jesus Cristo, de fazer perguntas, de fazer pensar, de fazer surgir lá no coração as respostas, os entendimentos, né, sobre o conhecimento de Deus. Então, usando Jesus como referência, a gente sabe que ele ceiou com os discípulos. E o que é interessante é que Judas estava ali. E ele já sabia que ele era o traidor. E Jesus não o desonrou, o expulsando dali, mesmo sabendo que ele era o traidor. Jesus tratou com graça, com misericórdia, né? Lavou os pés dos discípulos, mesmo ele sendo mestre. Ele ensinou repetidas vezes as mesmas coisas. Meus irmãos, se tem uma coisa do discipulado que demonstra honra, é você ter essa paciência de aguardar o tempo de cada um e ensinar a mesma coisa várias vezes, todas as vezes que é necessário. Jesus intercedeu por eles em oração, porque os honrava. Amou, mesmo sendo traído e abandonado. Continuou ali, dispondo-se a recomeçar o tempo todo. Concedeu autoridade. Olha só, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É necessário que eu vá para que ele venha. Então, ele compartilhou de si mesmo. Suportou com paciência a imaturidade. Gente, em muitos momentos da nossa vida a gente se depara com pessoas que estão mais maduras do que nós e pessoas que estão menos maduras do que nós, né? E essa interface com as pessoas menos maduras requer de nós uma porção especial de honra, onde nós, através do valor, reconhecimento do valor que ela tem, nós somos longânimos, nós repetimos quantas vezes for necessário, buscando realmente o aprendizado, buscando realmente a busca que aquela pessoa chegue no ponto da maturidade, né? Tem um último pensamento que eu queria trazer para vocês. Esse slide acabei falando, né? Se os discípulos têm valor, seus pensamentos importam, seus sentimentos importam, seu caminhar com Cristo importa, sua visão sobre si mesmo também importa, né? Sua visão sobre ele mesmo, ser um discípulo também importa, né? A gente precisa estar, através do relacionamento, entendendo e analisando até onde ele vai, né, se dispondo realmente, colocando o nosso coração para meditar sobre os pensamentos daquele discípulo para ajudá-lo a andar no caminho, né? Isso é tremendo, né? Quando você está disposto a ouvir, porque honra. Você veja que a honra é o alicerce, né? Quando você dá o seu tempo, quando você está disposto a ouvir, quando você procura nas escrituras uma resposta, né? A honra é o arcabouço, né? E um último assunto que eu queria falar para vocês, que também é importante, é o espaço para a desonra. Isso é uma coisa tão assim profunda que eu aprendi há poucos dias, posso dizer assim, que me falou tanto ao coração. Você vê tanto a graça de Deus quando Ele nos dá esse espaço, né? Deus sempre nos dá a chance de honrá-lo. Acompanhado dessa oportunidade, também existe a porta para a desonra. Assim como no Jardim do Éden, Deus criou todas as condições favoráveis para a honra, mas a porta da desonra estava lá. Porque aquele relacionamento se baseava na liberdade. Onde existe a verdadeira liberdade, é onde a verdadeira honra pode surgir. Eu coloquei essa imagem do pai recebendo de volta o filho pródigo. Se um dia esse filho saiu de casa, é porque um dia esse pai deu a ele essa possibilidade. E muitas vezes nas nossas relações com discípulos, né, com crianças, com os filhos, nós queremos controlar e nós reagimos às vezes com aspereza, com força, com veemência para evitar certas coisas, para evitar às vezes um pecado, né, e eliminando o espaço de ele livremente honrar. Então, quando é que ele pode livremente honrar? Aquele ambiente em que ele vai livremente honrar, existe também um espaço para a desonra. Como fala o pastor Juscelio, né, que aquilo que é profundamente valioso é proporcionalmente perigoso, né? A honra
verdadeira honra, ela vai brotar num ambiente de liberdade, né? Então, quando a gente perceber que o nosso discípulo ele está honrando voluntariamente ao Senhor, aqueles que são devidos aos pais, às autoridades sobre ele, os parceiros, os amigos juntos, os menores, né? Quando a gente notar que isso é uma realidade na vida dele, a gente pode ter certeza, né, que Deus está trabalhando naquele coração. Então, meus irmãos, eu queria muito compartilhar essa realidade, essas verdades que Deus tem falado ao meu coração sobre a honra. Eu creio que ainda existe uma vastidão de conteúdo sobre a honra, coisas em relação às áreas espirituais no que diz respeito à honra, que nós precisamos aprender. E eu queria finalizar com uma oração, orando a Deus, pedindo para que Ele nos ajude a viver nesse ambiente de liberdade que Ele nos dá. Você não vê Deus te contendo, te controlando para que você não faça isso ou aquilo. E você nunca vê Deus também carrancudo e áspero brigando com você. Ele nos honra, né? Ele reconhece quem nós somos e o amor que Ele tem por nós. Então, eu queria orar. Vamos orar, pedir a Deus para Ele nos ajudar a entender e praticar essas verdades. Santo Deus, eu te louvo por esse tempo, por essas palavras, por esse momento de meditação. Suplicamos que o Senhor nos fale ao coração, que com profundidade, Deus, a honra se transforme num valor inegável, inquebrável, que haja em nós a sensibilidade de perceber o valor que há em todos que estão ao nosso redor, para que a devida honra seja dada, para que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa vida. Descansa-nos o coração completamente, nos ajuda a dar o espaço para a desonra para os nossos discípulos, e que a gente possa interceder por eles, como o Senhor fez por nós, que a gente possa ser misericordioso com eles, como o Senhor faz conosco, que a gente esteja pronto para perdoar, como o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Essa é a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém.